Salve, rapaziada! Tamo na área! E agora viemos trazendo um vídeo depois da 8ª rodada já definida. E muitas das coisas que nos preocupavam aconteceram. Um empate, perda de posições, mas ainda continuamos invictos. Vamos ver como é que foi. Vem comigo, vem no vídeo. Então, galera, 8ª rodada, na 7ª o Internacional de Santa Maria folgou, entrou na 6ª rodada como líder, né? E depois do empate com o Glória, da rodada em que descansou, o Internacional viu, né, a sua posição na tabela de classificação desmoronar. Mas antes da gente falar dessa rodada, do que acabou ficando reservado para o Internacional, deixa eu falar com vocês, dá aquela moral, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para saber quando é que tem material novo, compartilha com a tua galera, comenta aqui embaixo da onde que tu tá falando, da onde que tu torce pro Internacional de Santa Maria, o que tu tá achando da nossa campanha. Nós estamos com 900 inscritos, quero fazer um desafio para vocês que seguem o canal. Vamos ajudar a compartilhar e até o final do próximo jogo, do próximo vídeo que a gente vai postar do jogo contra o Gaúcho de Passo Fundo lá no Presidente Vargas, vamos colocar a meta para chegar a 1000 inscritos no canal. Vocês vêm comigo? Vocês me ajudam? Então vamos junto! Bom, galera, o que acontece? Antes do jogo contra o Grêmio Bagé no último domingo, eu havia alertado da preocupação, né, que o empate contra o Glória, por mais que em alguns momentos dirigentes, comissão técnica, tivesse apontado que, né, é menos pior que a derrota e tal, papapá, estavam pontuando, mas dando uma breve olhada para a tabela, a gente via que, dependendo dos resultados, a gente podia inclusive voltar, né, para a competição numa posição muito complicada. E inclusive, né, depois do jogo contra o Bagé, que era um jogo difícil, um jogo fora de casa, né, que eles tratam como um clássico lá em Bagé, poderia ser que a gente tivesse uma situação de estar inclusive fora da tabela. Quase tudo aconteceu, né? Os adversários todos ganharam e o Inter SM conseguiu um empate. Conseguiu um empate em 0-0 com o Bagé, o que nos permitiu continuar ainda, né, na 5ª colocação no campeonato, permitiu a gente ainda, né, ficar numa colocação ali embolada com os primeiros colocados. Mas o sinal de alerta da grande quantidade de empates começa a ficar aceso. Os times de baixo estão chegando, alguns times de cima estão disparando, né? Tem que ver como é que vai ficar a questão da folga, ver como é que quem falta folgar ainda lá dos líderes. O Bagé já folgou na primeira rodada, está na nossa frente, né? O Aimoré ainda não. Outros, né? O Gramadense, se eu não estou enganado, ainda não. Então, quer dizer, ainda pode ser que folgue, mas a questão não é os outros. A questão não são os outros. A questão é o Internacional de Santa Maria. Porque quando a gente vai ver os jogos, e quando eu fiz essa previsão, né, vai jogar o Novo Hamburgo com o Glória, o Novo Hamburgo havia se recuperado na última rodada. Foi lá e ganhou do Glória. Porque está numa ascensão, trocou de técnico, né, motivação, etc e tal. O Aimoré vai jogar em casa com o Gaúcho. O Aimoré vai ganhar do Gaúcho. Não é porque o Aimoré é líder, está ali, né, fazendo uma campanha bacana. O Gramadense, que é a grande surpresa, né, mas foi jogar fora de casa, né, e buscou mais uma vitória fora de casa. O Santa Cruz jogou com o Real, a gente sabia que o Santa Cruz ia ganhar do Real, né? O Lajadense ganhou do Brasil de Farroupilha, né? Então, quer dizer assim, os times que precisam das vitórias, jogam em casa, ou mesmo aqueles que jogam fora, mas que estão disputando alguma coisa, você já vai imaginando que eles vão buscar esses pontos. O Internacional de Santa Maria, a gente não tem essa certeza.
A gente não tem ainda certeza de quando o Internacional Santa Maria vai vencer seus jogos, porque jogou com o Glória em casa e empatou. Vamos jogar agora com o Gaúcho. Obrigação é vitória, né? Vamos ganhar? Será que vamos conseguir ganhar do Gaúcho? Né? Tem que ganhar, a questão já não é mais se. O Internacional Santa Maria precisa fazer vitórias. Sobre o jogo, eu acho que o jogo contra o Bagé serviu, né? E até foi bom fazer esse vídeo bem depois, né? Agora que a rodada acabou ontem, né? Com o último jogo, a vitória do Novo Hamburgo lá em Vacaria, sobre o Glória. Porque revendo o jogo uma, duas vezes, o jogo do Bagé com o Internacional Santa Maria, é preciso dar o braço a torcer. Né? O Inter SM jogou muito bem, o Inter SM criou, o Inter SM dominou, o Inter SM foi infinitamente melhor do que o Bagé, diferente de outros jogos, mas o Internacional de Santa Maria não fez os gols, não venceu a partida, mesmo jogando muito melhor. Então, é esse sinal de alerta que eu acho que a gente precisa, né, acionar, ficar, né, preocupado, porque nós precisamos vencer e não, mesmo jogando bem, não estamos conseguindo as vitórias. Chegou a hora desse time deslanchar, desse time da liga e de realmente a gente partir, né, com tudo aí para a elite, que é o nosso lugar, né? Vamos acreditar firme e forte de que a partir das oitavas é uma outra competição, a partir das oitavas é uma outra situação, né? E vamos buscar agora, nesse momento, a classificação. Vamos aí, então, dar uma conferida nesses melhores momentos em que, de fato, o Internacional de Santa Maria amassou o Bagé. Tudo preparado, a grande expectativa de que fosse realmente, né, um jogo muito difícil, um jogo duro, né? Um clássico, Bagé Internacional Santa Maria. Ao longo da semana aí a gente, né, trouxe os dados históricos do confronto, né? Uma pequena vitória, uma pequena vantagem do Internacional Santa Maria em termos de número de vitórias com relação ao Grêmio Bagé. O juiz esperava ali, né, para que o horário certo, né, batesse e ele pudesse dar início à partida. Um primeiro tempo que o Internacional Santa Maria tomou controle das ações, foi muito, muito superior ao Bagé, né? Apesar do frio, né, do tempo bastante úmido no Rio Grande do Sul, a gente vê aí que o gramado da Pedra Moura está em boas condições. Aí o Internacional vai começar, né, a ter uma chance atrás da outra. O Jarro estava muito bem, iniciou muito bem aqui pelo lado esquerdo. Aí uma boa chegada, né, que foi, né, virou o jogo pelo lado direito. E depois um chute de longe ali, sem muito perigo, mas uma primeira chance do Inter de Santa Maria já aos 3 minutos do primeiro tempo. E o Inter seguia ali, era muito comum a roubada de bola nas tentativas de ataque do Bagé. O Inter roubava bem, né, a bola, e aí, né, mais uma chegada, a zaga do Bagé corta ali providencialmente, e a torcida da Fanáticos da Baixada ali sempre muito empolgada. O Inter SM seguia atacando, vejam aí que, né, o que a gente ouviu nas entrevistas, a gente pôde perceber, né, com um pouco mais de clareza dessa vez. Aí a bola lançada para a área, a zaga do Bagé, né, vai tirar, e ali meio que se exercendo uma pressão do Internacional de Santa Maria sobre a defesa do Bagé. É verdade que houveram, né, situações ali de perigo, mas aquela bola né, que é o perigo ainda estava faltando, ainda não tinha aparecido, né, aquela bola. Poxa, como que não entrou? Mais um escanteio para o Internacional de Santa Maria, né? O Inter de Santa Maria estava muito, muito na pressão sobre, né, o time do Bagé. Uma bola aí que ficou ali pererecando pela área, sobrou no travessão. Essa sim foi a grande chance do Internacional, né? A sobra ali que
Mas foi o Rodrigo Augusto que conseguiu colocar no travessão. A bola foi, né, para a área, sobrou aqui na esquerda, ela veio com todo açúcar, mas acabou explodindo no travessão. Um pecado essa bola não ter entrado. Essa jogada parece ter deixado o time do Bagé bastante atônito. A pressão do Internacional continuava. O Internacional era dono da partida, era senhor das ações. Mais uma jogada no ataque, pressão do Inter, e o zagueiro, ao tentar sair jogando de forma atabalhoada, chuta em cima do atacante do Inter SM e quase a bola para dentro do gol do goleiro do Bagé. Confere aí. Então a pressão do Inter SM começava a surtir efeito, mas o gol ainda nada. Só aos 34 minutos, praticamente 35, o Bagé vai começar a dar alguma resposta ainda no primeiro tempo, num escanteio, cabeçada do Edu Gol, e o goleiro Copete faz uma boa defesa. Alguns jornalistas, comentaristas comentaram, né, a coisa do Copete ter sido o melhor em campo. Eu volto a dizer, não escolhi o melhor em campo nessa rodada, achei que o coletivo foi muito bem, e desse coletivo, inclusive, o próprio Rafael Copete. 36 minutos, novamente o Internacional, né, chegando, sempre rondando a área do Bagé, seja com faltas, com bolas lançadas na área, né, ou chegando de triangulação. Dessa vez contra o Bagé foi mais vezes chegando, né, com bola trabalhada. Aí mais uma bola trabalhada, né, foi parar da direita na esquerda, e ali o jogador, não consigo identificar por causa da distância, né, do Inter SM, vão trabalhando a bola até que ela chega na área e o Gabriel Morbeck, se não me engano, consegue o cabeceio, mas sem direção. 42 minutos, o jogo está se caminhando aí para o final do primeiro tempo. O Bagé começa a dar suas primeiras estocadas, começa a demonstrar algum perigo, aí um lançamento perigoso, e o Edu Gol de novo, sozinho, na cara do gol, perdeu talvez o gol mais feito para o Bagé, né? Se teve a bola no travessão lá do Internacional de Santa Maria naquele outro momento, esse aí foi o momento do Bagé. Como vocês estão vendo aí, bola limpinha, né? E o Edu Gol acabou perdendo, né, essa grande chance de abrir o placar para o Grêmio Bagé. Primeiro tempo bastante animado, como a gente viu, um primeiro tempo todo ele favorável ao Internacional de Santa Maria, e ainda teria, né, mais uma situação aí no finzinho do jogo. A câmera não capta muito bem, mas um chute ali que quase encobriu o goleiro do Bagé logo depois da chance que o Edu Gol perdeu. O Inter de Santa Maria vinha escapando ali pela direita, e um toquezinho por cobertura ali, mas que passou um pouco mais forte do que precisava. Basicamente esse foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo de um time só. Um primeiro tempo aí onde a gente viu, né, o Inter de Santa Maria criar, mas não, né, efetivar em gols todo o seu volume, toda a sua criação. A chance mais clara, mais vívida, foi uma bola no travessão, né? Outros chutes passaram, né, um tanto longe do gol do goleiro do Bagé. Uma ele pegou, a outra passou do lado, e já o Bagé ainda iria dar mais tocada, um chute que vai passar longe. Já o Bagé conseguiu uma cabeçada no gol e uma outra que não resultou, né, numa boa chance. Última chance do primeiro tempo, então, do Bagé, mas, né, foi isso. Um primeiro tempo muito agitado, muito bom, de muito boa qualidade, mas que vai contrastar com o segundo tempo bem diferente. Começa o segundo tempo e aí a gente já vê o Bagé, né, aos 13 minutos, uma cabeçada perigosa. Copete estava lá, né? O Bruno Coutinho vai falar depois na entrevista que para ele é complicado, né? Ele não desvaloriza a atuação do Copete, mas se ele considerar que o Copete foi melhor em campo, ele meio que, né, desconsidera todo o papel defensivo que
que a equipe teve. Mas, vamos combinar, o Copete fez boas defesas, sim. Né? Então, aí mais uma bola que foi ao gol do Internacional de Santa Maria. Se a gente for contar bolas ao gol por hora, né, nós temos uma bola na trave do Internacional e 2 do Bagé que o Copete, né, pegou. O Bagé começa então a mostrar mais força, começa a fazer lançamentos sobre a área do Internacional Santa Maria, que em determinados momentos faz a interceptação, né? O Inter tenta dar suas respostas nos contra-ataques, é uma chance muito boa, e aí o goleiro, foi a vez do goleiro do Bagé agora, salvar a equipe da Fronteira, né? Então mais para não, né, já começamos a ter um empate em chances de gol, né? Acho que, se não me engano, ele era o Jarro, e roubou do zagueiro, chegou na cara do goleiro, e o goleiro fez uma grande defesa, né? E isso mantinha o jogo 0-0. O Bagé vai crescer, né? A equipe do Bagé vai crescer e vai tentar exercer alguma pressão. Mas foi um segundo tempo bem diferente, segundo tempo bem mais morno, né? Sem aquela volúpia toda que a gente viu do primeiro tempo. O Bagé cresceu um pouco, mas não chegou a ser, né, um Bagé que pressionou, que amassou, como foi o Inter no primeiro tempo. Aí uma bola que ficou pererecando na área, acabou saindo aí um último toque de cabeça. Na equipe do Bagé, o Edu Gol bastou, né, se apresentou bastante para o jogo, né, teve bastante presente, né, no jogo, finalizou, né, cabeceou, trombou com os zagueiros. Gostei muito da participação do Edu Gol aí. Mais uma chance aí pro Bagé. Bola na área, cabeçada, outra na mão do Copete. Essa é um pouco mais fácil, né? Essa até nem sei se dá para considerar uma chance de gol. Mas foi mais uma conclusão a gol do Bagé. Sem perigo, mas uma conclusão a gol que a equipe Jaldinegra teve. E o jogo ia se caminhando para o final. Um final relativamente melancólico, com problemas, né, de brigas, de violência, denúncias de racismo no final, que a gente vai falar um pouco aí no final do vídeo, mas vai fazer também um vídeo especial só para tratar desse tema aí das denúncias de racismo. Vamos ver o que falou o professor Bruno Coutinho depois desse empate de 0-0. É nítido, né? Vocês me perguntam já com esse tom, né? Porque também vocês notam essa superioridade, então não estou inventando aqui, não é algo que só eu estou enxergando. A gente tinha chances claríssimas, né, para matar no primeiro tempo, como tu bem ressaltou, principalmente. Segundo jogo, um jogo que a gente defendeu mais, difícil manter a intensidade, né? A gente encaixou muito bem no primeiro tempo, gerou bastante situação. E segundo tempo também é importante ressaltar que a gente defendeu muito bem, né? A gente não sofreu em nenhuma ocasião de perigo como a gente criou no primeiro tempo. Então, é lógico que satisfeito pelo que apresentaram, né? Mas obrigado, querido. Obrigado. Muito obrigado. Então, parabéns ao Bruno Coutinho, teu aniversário ontem. É lógico que o resultado me deixa frustrado, porque a gente precisava pontuar e seguir em cima da tabela. Mas, enfim, agora é uma semana e dessa vez com campo, né, com tempo a nosso favor para a gente conseguir treinar. Falaste as questões das finalizações, muitas chances criadas na primeira etapa, mas não efetivaram em gols. Te preocupa de alguma forma esse ponto específico das finalizações? Então, depende de que teor tu me questiona, assim, me preocupa. Se eu falar que me preocupa, eu vou estar batendo no meu atleta, né, porque é uma situação que depende totalmente deles. A gente aplica trabalhos, né, intermitentemente sobre esse, que é um trabalho que se chama analítico, né, que repete essa situação, tanto defesa, ataque, passe semifinal, iniciação, construção, que é o atleta trabalhando com ele mesmo, gestos técnicos. Mas na hora do jogo, a atmosfera, a parte anímica, ela pesa também para tomada de decisão. Me preocupa não pontuar como a gente deveria pontuar. Eu ainda tenho plena convicção de que o nosso elenco é superior. A gente demonstrou aqui, vocês dois são a prova disso, né? Eu falo que não vou inventar nenhum de caso pensado uma situação para dizer que a gente
não foi merecedor da vitória e vim aqui tentar manipular um discurso. Muito pelo contrário, eu acho que a gente jogou muito bem, a gente criou situação para que não fosse dessa forma. Então, sendo mais direto na resposta, justo, não me preocupa, não. Professor, o Jarro hoje começou a titular. No último jogo lá em Santa Maria contra o Glória, eu lhe perguntei se o Jarro tendo 100%, ele seria titular. Essa questão no Inter de Santa Maria, ter criado as melhores chances no primeiro tempo e ter as melhores chances, jogado melhor no primeiro tempo, passa também por essa questão do Jarro? Não, o Jarro sozinho ele não consegue fazer nada. O Jarro é um dos melhores pontas da competição, quiçá um dos melhores pontas do futebol gaúcho, né? O Jarro joga sempre primeira e segunda divisão aqui e é sempre titular em todas as equipes, então não é à toa. O Jarro é um jogador de altíssimo potencial técnico, potência física, então ele faz muita diferença, ele gera esse volume, gera essas situações. Ele perdeu uma das chances mais claras, mas nenhuma saiu do pé dele. A criação das oportunidades não foram dos pés do Jarro, né? A gente teve um ataque em profundidade com o Lion, a gente teve um ataque pela esquerda, uma ruptura do Simas e depois uma bola na trave. Então, assim, o grupo em si entendeu bastante como é atacar uma defesa que marca como eles marcaram, um pouco baixo, em linha de 4, enfim. O Jarro sim faz a diferença, é um atleta da minha confiança, segundo trabalho que eu faço com ele. Um jogador mega importante nessa nossa trajetória. Importância da invencibilidade. Claro que muitas vezes numa soma geral é melhor ganhar uma e daqui a pouco perder duas do que empatar 3, mas tem o fator psicológico, o fator anímico de não ter perdido, e isso até o momento acontece. Já passou metade da primeira fase, Teresina ainda não perdeu. Isso vale como motivação e até daqui a pouco como se tornar um objetivo, porque obviamente se mantiver isso aí a campanha será boa? Sem dúvida, Justo. Não perder, eu acho que nos deixa muito mais próximo da vitória, né? Vamos ser mais práticos. É lógico que a gente poderia estar melhor com uma derrota no meio do caminho e trocar um empate por uma vitória, né? Na pontuação, na somatória seria melhor, sem dúvida nenhuma. Mas sim, tem essa parte assim de não ser superado, de terminar o jogo defendendo bem, né? Foram dois jogos completamente diferentes, né? O primeiro e o segundo tempo. Então, assim, a gente propôs bastante, gerou 4 situações, 3 completamente claras. O segundo, a gente gerou uma apenas clara, ou 2, se não me falha a memória. Não sofremos nenhum ataque com muita precisão, efetividade do Bagé. Mas viu uma linha aqui completamente alterada, sem o nosso capitão, sem o Itaqui, com o Misael voltando a jogar, com o Matheus Santana vindo de lesão e muito organizado, assim, sabe? Então, saio satisfeito nessa parte defensiva, né? Porque o segundo tempo foi um jogo completamente diferente do primeiro. E agora a gente vai treinar um pouquinho, sim, essa semana para ser um pouco mais efetivo, ter um pouco de tranquilidade, voltar a jogar em casa e performar, né? Para que a torcida volte a ver o Inter de Santa Maria vencer, né? A gente precisa vencer depois de 2 rodadas empatando. Justamente essa questão defensiva, né, professor? O Inter casa, em 3 deles não tomou gol, né? E hoje ainda tinha essa adversidade de estar sem o Tairone, capitão no time, enfim. Quero que o senhor fale sobre essa questão defensiva do Inter de Santa Maria, o Inter aí que em 4 jogos fora, em 3 não tomou gol. E hoje com uma grande atuação do Copete também. Então, eu só quero deixar claro que tu diz a grande atuação do Copete, parece que vai contra o que eu tô falando, que a gente não sofreu perigo, né? O Copete foi muito seguro, não teve nenhum milagre do Copete, né? Não quero diminuir a atuação dele, mas não posso me contradizer aqui também, né? Tô dizendo uma boa atuação do Copete, parece que a gente sofreu muito defensivamente. A perda do Tairone animicamente e tecnicamente é absurda, ele tem um controle, uma identificação com o clube, então acaba que a gente perde. Ao mesmo tempo, hoje foi uma comprovação do que eu falo para vocês toda semana, quem entra, substitui, está conseguindo manter o nível, isso é bastante importante. As trocas têm que surtir um efeito um pouquinho maior, as trocas ofensivas, né, em função da parte física, a questão anímica também, de tu estar fresco no jogo, forçar um pouco as costas do adversário. Foi isso que eu pedi para os atletas que entraram, em especial para o David e para o Bebeto, né, entender um pouquinho mais para surtir efeito com as alterações de ataque também, a gente seguir com o volume, seguir com intensidade nas trocas de ataque. Enfim, num contexto geral, depois de tudo que aconteceu também aqui no pós-jogo,
a gente sai cabeça erguida, porque a gente performou, a bola ela não vai ficar dessa maneira, assim, sem entrar todos os jogos. Todo treinador se preocupa quando tu não gera a situação, quando tu não encontra o caminho do gol e tu depende de uma única situação. Não é o nosso caso. Eu acho que a gente contava com 4, 5 rodadas para chegar no ápice da nossa plenitude física e tática. De repente a gente tardou um pouquinho mais, mas eu tenho uma semana para reajustar e a gente vai performar melhor em casa no próximo domingo. Parabéns pelo aniversário, foi ontem. Explica como é que foi passar na estrada, parte dele, porque foi a viagem a Bagé. E como tá natural, pelo calendário, pelo momento do aniversário aí, sempre trabalhando, sempre envolvido com futebol. Já não foi a primeira vez que teve que passar longe da família, daqui a pouco não conseguiu curtir a data. Não, Gilson, assim, desde 2007, quando eu saí de casa, saí do Brasil e retornei em 2016. Aí vão 7, 14, são 8 anos, 9 anos, sei lá. E nesses 8, 9 anos, 6 vezes eu passei meu aniversário dentro de um avião, retornando para casa, onde eu morava, no trabalho. Então, assim, sempre que eu tô com a minha família, né, nessa situação da caminhada da bola também, hoje eu fiz 39 anos, estou há 20 longe de pais e depois, consequentemente, dos meus filhos. Já acostumou, dói como se fosse a primeira vez, como se fosse o primeiro ano. Mas cada vez que a gente está junto, vira uma festa, vira uma comemoração, porque a gente sabe que no futebol passa por esses momentos, tu não consegue programar datas de aniversário e celebrações em família. Nada que me toque muito, que me machuque muito, já está calejado, o coração é forte e aguenta. E, enfim, foi maneiro, foi diferente, os atletas me acolheram bem, todos tiveram, né, a hombridade de dar os parabéns. É lógico que eles queriam desejar essa vitória para mim, era o nosso combinado. O Chico também está de aniversário hoje. Foi gostoso, foi legal compartilhar com eles mais essa viagem. A gente se diverte também bastante nesses momentos que a gente tem livre para não pensar um pouco em futebol, e foi o que aconteceu. A gente só agradecer a eles também pelo entendimento de respeitar esse meu momento, assim, de serem mais comportados, né? E respeitar o mister é uma questão que é um respeito mútuo ali, a gente se dá muito bem, o grupo é muito bom. Só agradecer pelo carinho que eu tive de todos. Bom, a rodada número 8 começou no domingo, né, um pouquinho antes do jogo ali do Bagé com o Internacional de Santa Maria lá no Cristo Rei. O Aimoré garantiu, né, se manteve na liderança, fez 3-1 no Gaúcho lá de Passo Fundo, jogo tranquilo para o Índio, Capilé lá na região metropolitana. Passo Fundo com um pouco mais de dificuldade, mas fazendo valer o valor casa, 1-0 no União Frederiquense, conseguiu seus pontos. Na Pedra Moura, Bagé 0, Inter SM 0, esse empate acabou de alguma forma fazendo com que o Inter SM não caísse muitas mais posições. Se o Inter SM tivesse perdido o Bagé, a situação seria muito mais complicada. E depois, então, né, os jogos de domingo foram esses 3, por causa das questões climáticas lá no Rio Grande do Sul. Né, alguns jogos foram adiados. Na terça-feira nós tivemos a vitória do Santa Cruz, 1-0, né, sobre o Real de Tramandaí. O jogo foi extremamente difícil para o Santa Cruz, o Real por várias vezes ameaçou empatar. Na Montanha dos Vinhedos, a vitória do Gramadense, a surpresa da rodada, um gol quase no final do segundo tempo e que levou o time de Gramado, né, da terra do cinema, para a segunda colocação, para a vice-liderança do campeonato. Então o Gramadense vem muito bem na competição, há que se cuidar e abrir o olho com o Gramadense. Na Arena Alviazul, o Lajadense fez 2-1 no Esportivo, jogo duro, fez 2-1 no Brasil de Farroupilha, jogo duríssimo, jogo disputadíssimo, guerreado, mas no final das contas, né, o Lajadense fez valer. Mais uma partida, né, muito boa do Cadinho, que estava lá em Santa Maria e que agora defende o Alviazul ali do Vale do Taquari. E fechando a rodada, ontem, na quarta-feira, o Glória perdeu em casa para o Novo Hamburgo, de técnico novo, né, o terceiro técnico da temporada, Ney Franco, né, que foi demitido depois do início não muito bom, trouxeram o Canhorato, mas também esse acabou recebendo um convite de outro clube e o Novo Hamburgo precisou buscar um terceiro técnico. Então, essa foi a rodada, né, que aconteceu aí, que começou no domingo e se encerrou ontem. Vamos ver como é que,
né, vai estar a tabela depois desses resultados. Então a gente está vendo aqui, né, o Aimoré se manteve na liderança com 19 pontos, o Gramadense subiu para 15 na quinta colocação. Então o Gramadense é daqueles times que ainda não folgou, nem ele, nem o Aimoré. O Bagé com 14 da terceira colocação, o Bagé por outra vez já fez a sua folga. Lajadense, 14 pontos depois da vitória sobre o Brasil de Farroupilha, mas que também ainda não folgou. O Internacional Santa Maria com 13 pontos vai para a quinta colocação, né? Perdeu mais 2 posições, Gramadense e Lajadense passaram. Em sexto, Novo Hamburgo, né, com 12 pontos, e vejam só, como vocês estão vendo aí na tabela, o Novo Hamburgo tem 12 e uma vitória a mais que o Internacional Santa Maria. Se o Inter tivesse perdido o jogo para o Bagé, já teria perdido também uma posição para o Novo Hamburgo. E se eu não me engano, por conta da questão, né, do saldo de gols aqui, é o último ali da tabela, o Inter tem saldo 5, o Novo Hamburgo 2, o VEC 6 e o Passo Fundo 1. Ainda poderia perder também a posição para o VEC. Ou seja, se o Inter de Santa Maria tivesse perdido para o Bagé, terminaria a 8ª rodada na 7ª colocação. Ou seja, uma posição perigosíssima. Então, é isso que a gente está alertando, é esse cuidado que a gente quer que haja, né? A gente tem que começar, né, a comissão técnica, a diretoria, entender que a gente está no caminho, que a gente está fazendo trabalho, mas que a gente não pode criar uma ansiedade, não pode criar uma situação, né? É difícil para os momentos decisivos. Ninguém quer chegar aqui nas últimas rodadas tendo que brigar por vaga ainda com todo o investimento que foi feito. Tivemos uma ótima partida em Bagé, fizemos um ótimo jogo, e aí aqui, né, vamos dar o crédito ao professor Bruno Coutinho, né? Não estamos analisando o score, a partida foi muito boa, até é difícil escolher, né, quem foi o melhor em campo lá em Bagé, até porque a qualidade das imagens não é boa, mas mesmo assim, parabéns ao pessoal lá de Bagé que se esforça, que garante que as imagens, né, cheguem até nós, não só a nós, mas no Brasil inteiro. Então estamos de parabéns lá, né, os nossos amigos bagéenses, mas a gente não conseguiu, né, de fato assim, destacar um grande jogador dessa partida. O Jarro foi bem, o Pepeto entrou bem, né? O meio de campo foi bem, o Marcos jogou bem, né? Alan Baldi com a mesma regularidade, né? Então foi um time que foi bem coletivo, sofreu muito pouco atrás, diferente de outros jogos que a gente levava muitos sustos, né? Se postou melhor, mas perdemos muitos gols, alguns por méritos da defesa do Bagé, outros por, né, um pouco de incapacidade nossa de colocar a bola para dentro. Mas vamos ver. Agora é esperar a próxima rodada. Domingo é com o Gaúcho, no Presidente Vargas. Torcedor tem que acreditar, não adianta. A gente sabe que ainda, né, não está do jeito que a gente queria, mas o Inter SM continua sendo o time a ser batido, o time que não perdeu. Se a gente vencer o Gaúcho, e a obrigação é vencer o Gaúcho, e nós temos que ganhar com a bola que a gente tem para jogar, mas tem que ganhar com o teu apoio também, torcedor alvirrubro, a galera da Turma do Esquenta, a galera da Comando Vermelho, a galera da Fanáticos, que deu show lá em Bagé. E aqui queria fechar esse vídeo assim, só com essa nota, né, da polêmica que surgiu, né, de forma assim um tanto quanto irresponsável por parte da diretoria do Bagé, né, de fazer as denúncias, né, sem as devidas provas sobre um possível crime de racismo por parte dos torcedores do Internacional. A gente tem que ficar de olho, não é porque é na nossa torcida que a gente vai passar pano, mas também não podemos, né, fazer com que qualquer coisa que, né, seja denunciada possa ser acatada sem nenhum tipo de prova. Então isso é um problema, mas cabe também aos nossos torcedores, né, que quando presenciem atos de racismo dos nossos torcedores, que eles sejam os primeiros a identificar e entregar para as autoridades o criminoso que está tendo essa prática nas arquibancadas. Esse é o correto. Não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista, a gente precisa combater o racismo para, de fato, né, podermos ter um ambiente melhor nos estádios e na nossa sociedade. Então, galera, veio até aqui, deixa teu like,
te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha, comenta. Vamos ver, vamos nesse desafio. Até o final da próxima rodada, quando eu lançar o próximo vídeo, vamos chegar aos 1000 inscritos. Quero ver se vocês vêm comigo nessa, tá bom? Até a próxima e aquele abraço!